Meu objetivo nesse vídeo é mostrar para você algumas diferenças existentes entre três investimentos diferentes e bem populares, que no caso seria o Tesouro Selic, a conta do Nubank, aquele dinheiro que você deixa na conta, e o investimento em um CDB de liquidez diária do Banco Inter. Eu vou mostrar quando poderia fazer sentido ou não investir em cada um deles e quais são as diferenças práticas para você que está começando a investir ou então que já começou a investir e não sabe muito bem o que fazer com aquele dinheiro que é o dinheiro do dia a dia, às vezes é o dinheiro da reserva de emergência. Esse vídeo vai ser para você. E aqui eu vou mostrar um pouco também sobre o panorama atual com relação à taxa de juros, porque eu acredito que isso é pertinente para você que está começando a investir e não sabe muito bem como funciona essa mecânica dos juros com os investimentos de renda fixa e outras coisas relacionadas à economia. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa aquele gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, você ainda não me conhece, espero ter alguma coisa nesse vídeo fazer sentido para você, e aí sim você deixa o seu gostei aqui embaixo. E recentemente, após muito tempo, nós tivemos uma redução na taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, que foi um corte de 0,50 pontos percentuais. A taxa Selic se encontrava em 13,75% e ela foi para 13,25%. E de forma resumida, o que seria a taxa Selic e por que o Banco Central muda ela de tempos em tempos? Sobe, desce, às vezes se mantém, e por que isso afeta outras áreas da economia? E tudo isso acontece porque a taxa básica de juros, a taxa Selic, é um instrumento de política monetária. É o único instrumento de política monetária que o Banco Central tem? Não, mas é um dos instrumentos que ele tem. Por que quando você tem uma taxa de juros mais alta, você tende a ter uma inflação mais baixa? E quando você tem uma taxa de juros mais baixa, você tende a ter uma inflação mais alta. Porque quando você tem, por exemplo, em uma economia normal, um juros baixo, e algo na economia acontece, você tem um aumento na inflação, esse aumento na inflação normalmente se dá de duas formas possíveis. A primeira é que o governo de alguma forma injetou mais dinheiro na economia. Sendo assim, existe mais dinheiro circulando pela economia, as pessoas têm mais dinheiro para gastar, e as pessoas gastando mais, ou seja, tendo essa expansão na oferta monetária, expansão do dinheiro, ou talvez até uma expansão no crédito também geraria isso, você tende a ter mais consumo, e aí você tem mais consumo para um número limitado de bens e serviços. Então isso gera preços mais altos. Agora, um outro cenário seria um cenário onde você impede a produção desses itens, como nós vimos na pandemia. Então, quando várias indústrias foram fechadas durante um certo período, você teve menos itens sendo produzidos, enquanto que a demanda por esses itens continuou a mesma. As pessoas continuavam comendo arroz, continuavam comendo feijão, continuavam fazendo um monte de coisa. Então essas coisas tendem a subir de preço. Então um aumento na oferta monetária gera inflação e também uma redução na oferta de bens e serviços gera inflação. E quando você tem uma inflação, que é esse desequilíbrio de consumo em relação aos produtos ofertados no mercado, o Banco Central age com um instrumento de política monetária, modificando a taxa de juros. Nesse caso, subindo a taxa de juros. Porque quando ele sobe a taxa de juros, você tem vários impactos na economia. Um desses impactos seria o custo de crédito maior. Então agora existe um custo maior do dinheiro ao longo do tempo. Se antes a taxa de juros estava em 5%, por exemplo, se você deixasse um dinheiro investido por um ano, esse dinheiro estaria 5% mais caro, essa seria uma lógica de cobrança de juros, onde para ficar no 0 a 0 deveria-se exigir um juros de 5%. Agora, se o juros está mais alto, existe um custo maior do dinheiro no tempo, não só por conta de juros, porque ele só subiu por conta de uma inflação, que é a perda do poder de compra desse dinheiro. Então esse dinheiro acaba tendo um custo maior ao longo do tempo. Então dívidas ficam mais caras. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, financiamentos atrelados a algum indexador variável, acaba ficando maior. Empresas ficam mais endividadas nesses períodos. Então com toda essa conjuntura, você acaba tendo um consumo menor na sociedade. Se tinha uma expansão da oferta monetária, as pessoas estavam consumindo muito, ou se tinha reduzido a produção de bens e serviços e as pessoas estavam consumindo mais, estavam demandando mais do que tinha de fato, agora, como elas têm menos condições de comprar, existe uma demanda menor para itens que talvez nem mexeram, e com isso você tende a ter uma redução na inflação. Então a inflação sobe, juros sobe para acompanhar, inflação cai, juros cai para acompanhar. Hoje o que nós vemos é uma inflação já bem controlada, por mais que não fique na meta esse ano, talvez sim, talvez não, nós podemos dizer que a inflação está muito mais controlada do que estava nos anos anteriores. E com isso o que nós podemos esperar é uma contínua sequência de corte de juros.
juros. O primeiro corte de juros que nós tivemos foi agora em agosto, de 0,50 pontos percentuais. Talvez nessa próxima reunião que nós teremos agora no próximo mês seja de 0,50 ou 0,75 ou então até de 1%, ainda é tudo muito incerto, mas a verdade é que a taxa Selic vai cair. E por que eu falei tudo isso? Porque a taxa Selic caindo torna os investimentos de renda fixa cada vez menos atrativos. Mas nós estamos falando hoje de uma taxa Selic em 13,25%, que é uma taxa de juros ainda muito elevada. Então os investimentos de renda fixa continuam atrativos, por mais que eu defenda a ideia de que investimentos de renda variável acabam sendo melhores, principalmente nesse momento, mas com uma taxa de 13,75 ninguém quer saber de bolsa de valores, ninguém quer saber de ações. E quando que as pessoas vão querer saber de ações, de bolsa de valores? Quando sair numa manchete de uma revista famosa que a bolsa está subindo 50% no período, que ela está subindo 40% no período, que muitas pessoas estão ficando ricas na bolsa. Quando sair esse tipo de notícia, aí sim essas pessoas, vocês, vão se interessar por bolsa de valores. Mas aí a maior valorização já passou. Nós estamos hoje com um dos menores PL, né, relação preço sobre lucro, da bolsa dos últimos anos, das últimas décadas inclusive. Então a bolsa está super descontada. O melhor momento para investir em bolsa é agora. Na verdade, o melhor momento para investir em bolsa foi no final do ano passado e início desse ano. Esse é o segundo melhor momento. E daqui a um ano eu vou falar que esse momento de hoje foi um momento melhor do que daqui a um ano e assim sucessivamente. Porque bolsa de valores sempre vai ser mais interessante você comprar quando ela estiver barata. E quando que a bolsa está barata? Quando os juros estão lá em cima, quando ninguém quer comprar bolsa de valores. Todo mundo quer ficar na renda fixa porque é seguro, é previsível, você tem um retorno que você já sabe mais ou menos ali quanto que você vai ter de retorno, você sabe quanto seu dinheiro vai crescer ao longo do tempo. E a bolsa de valores, ela oferece muitos riscos se você não souber investir. Mas para você que não quer saber de bolsa de valores, não quer saber de outros investimentos e que talvez só investe em renda fixa, ou pelo menos a maior parte da carteira em renda fixa, esse vídeo aqui é para você. E aí, começando a falar sobre o Tesouro Selic, se você entra, por exemplo, no site do Tesouro Direto, aqui você consegue ver que a gente tem vários títulos, né? O Tesouro Direto é um programa desenvolvido pelo Tesouro Nacional. E aqui você tem Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, tem o Tesouro Renda Mais. Agora tem até um outro título também, que é o Tesouro Educa Mais, que seria quase a mesma coisa de um Tesouro IPCA+, só que com outros objetivos. Futuramente talvez eu faça um vídeo sobre ele. E aí aqui em cima você tem o Tesouro Selic. Aqui você tem rentabilidade anual. Como é o formato da rentabilidade do Tesouro Selic, né? Que nesse caso é de Selic mais 0,0578%. Essa taxa você praticamente desconsidera. Então a gente tem a rentabilidade desse título vinculada à taxa Selic. E só abrindo um parêntese aqui, né? Aqui você tem, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA. E eles não têm a mesma mecânica de rentabilidade do Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro Selic, quando você investe nele, ele tem a variação da taxa Selic. Só que essa variação, ela é meio que fixa até uma decisão do Copom de alterar a taxa Selic. Então você tem essa rentabilidade fixa, mas essa variação de taxa bem pequenininha aqui que você pode ver. Essa taxa gera um efeito de marcação a mercado bem pequeno. Então, se essa taxa sobe de uma vez, o preço do título tende a cair. Só que como ela é uma taxa bem pequenininha em relação à taxa Selic, esse efeito do preço variar acaba sendo bem pequeno e você tem um título que praticamente rende de forma linear. Enquanto que no Tesouro Pré-fixado, como você tem um componente de uma taxa inteira, né, 10,23%, 11%, 11,26%, e no IPCA você tem um grande componente de taxa, né, 5,01%, 5,24%, 5,49%, depende do título. Esse efeito de remarcação nos preços, ou seja, a taxa sobe, o preço cai, a taxa cai, o preço sobe, esse efeito de marcação a mercado, ele é muito mais perceptível, de modo que se você compra um título pré-fixado hoje e vende no mês que vem, você pode inclusive ter prejuízo. Isso também vale para o IPCA+, só que não para o Tesouro Selic. Então, de todos aqui, o Tesouro Selic seria o que ofereceria a maior segurança de resgate, onde você não tem, por exemplo, essa surpresa de ter uma rentabilidade negativa. Poucos foram os momentos na história onde você teve esse efeito de remarcação nesse preço do título Tesouro Selic, dando um efeito negativo. Nós tivemos apenas dois momentos que, se eu não me engano, foi na pandemia e antes das eleições do ano de 2022. Fora isso, essa oscilação geralmente ela é
ela é muito pequenininha. Então, até para dar um exemplo aqui, eu peguei no histórico de preços e taxas um título, Tesouro Pré-fixado 2026, coloquei aqui o prazo de 90 dias. No prazo de 90 dias, a gente consegue ver que a taxa ela estava em 11,22 e veio caindo. Algo natural, se existe uma expectativa de uma melhora na economia ou de simplesmente uma redução de juros porque a inflação foi controlada, você tende a ter as taxas de títulos pré-fixados e IPCA caindo primeiro do que a taxa Selic, porque esses títulos acompanham mais a taxa de juros futuros do que a taxa Selic do presente. Então você tem essa queda que nesse momento está em 10,16%. E quando essa taxa cai, o que acontece? O preço do título sobe. Por que o preço sobe? Porque existe uma característica no título pré-fixado de que no vencimento ele entrega o valor de R$1.000. Se a gente volta aqui, a gente consegue ver o pré-fixado nesse momento, 2026, está com um preço unitário de R$ 794. No vencimento, esse valor vai estar em R$1.000. Então, se você comprar uma cota inteira desse título, no valor de R$ 794,25 nesse exato momento, no vencimento, em 1º de janeiro de 2026, você vai pegar exatamente o valor de R$1.000 nesse título. Se você compra 2 cotas, é a mesma coisa. 3 cotas, a mesma coisa, só que aí vai ser 1.000 para cada cota. Se você investe numa fração, você recebe o proporcional. E no IPCA é a mesma coisa, só que com uma mecânica diferente, uma correção de inflação desde os anos 2000. Mas aí eu só abri esse parêntese para te mostrar essa mecânica que acontece nos títulos pré-fixados e IPCA+. Porque muitas pessoas, ao chegar na plataforma de negociação ali do Tesouro Direto, ou então entra ali num banco, por exemplo, o Banco Inter, lá tem as opções do Tesouro Direto. Aí a pessoa vê o Tesouro Selic, vê o Tesouro pré-fixado, vê o Tesouro IPCA, e às vezes ela investe sem saber no Tesouro pré-fixado ou no Tesouro IPCA. No mês seguinte, pode ser que as taxas tenham subido e o preço, consequentemente, vai cair. E como o preço cai, essa pessoa percebe um prejuízo. E aí aquele título que vários educadores financeiros venderam como os mais seguros, acabam sendo percebidos como títulos arriscados, onde a pessoa perde dinheiro, mas simplesmente por falta de informação. E aí, na minha opinião, para quem seria o Tesouro Selic, né? Quando que faz sentido você investir nele? Por que você iria investir no Tesouro Selic? E na minha visão, só faz sentido você investir no Tesouro Selic se você não tiver outra opção melhor na sua cabeça. Como assim, Marco? Eu não entendi. Vamos imaginar que você é uma pessoa que não confia em bancos digitais. Aí, para investir no Tesouro Selic, você tem a opção de fazer isso por meio de uma corretora de valores, ou então por meio de um banco tradicional que tem essa função de você investir em títulos públicos. Aí você quer sair, por exemplo, da poupança, que é um péssimo investimento. Já fiz vários vídeos explicando por que seria um péssimo investimento. Eu vou estar deixando aqui em cima nos cards os piores investimentos da renda fixa que existem. A maioria são ofertados por esses grandes bancos, por isso que eles ganham tanto dinheiro, né? Porque as pessoas não têm informação e acabam fazendo péssimos investimentos. Mas aí você quer sair da poupança, quer ter o seu dinheiro rendendo um pouco mais e com a mesma segurança e talvez até mais. O Tesouro Selic seria a melhor opção para você que quer dormir tranquilo. Por quê? Porque na poupança o seu dinheiro está assegurado pelo banco. Então vamos supor que você deixou um dinheiro na poupança pelo Bradesco. A sua segurança é o Bradesco quebrar. Ele vai quebrar? Eu acredito que não. É um banco muito grande. O Itaú, a mesma coisa. E mesmo que esse banco quebre, você tem a segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, e que assegura até R$250 mil por instituição, limitado a R$1 milhão por CPF no prazo de 4 anos. Aí eu já fiz vídeo também explicando mais sobre o FGC e por que ele não é um mar de rosas, você não deveria confiar 100% nele. Mas aí, quando você investe no Tesouro Selic, veja que você está investindo em um título emitido pelo próprio governo, garantido pelo Tesouro Nacional. Então, na percepção de risco, você está em um investimento mais seguro e que vai render mais. Porque o rendimento da poupança, quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, é de 0,5% ao mês mais a TR. Esse rendimento da TR, no ano de 2022, foi de um pouco mais de 1% no ano. Então você teria 0,5% ao mês, que resulta em 6,17% no prazo de 12 meses, porque tem um efeito de juro composto, mais ou menos 1,2%, algo próximo disso. Então seu rendimento seria bem pequeno, seria algo próximo de 7,3% no período de 12 meses. Enquanto que se você investe no Tesouro Selic hoje, você teria uma rentabilidade de mais ou menos 13,25% antes de tirar o imposto de renda, que varia dependendo do prazo de investimento, como você pode ver nessa tabela. E mesmo tirando a alíquota máxima de imposto, que seria no menor prazo de 6 meses, você ainda teria um retorno bem melhor no Tesouro Selic. Então por isso eu acredito que faz sentido ir para essas pessoas. Só que o Tesouro Selic tem algumas desvantagens, e a principal, na minha opinião, é a questão
questão do resgate. Nele você tem um resgate em D+1, ou seja, no próximo dia útil. Então, solicitou resgate hoje é um dia útil, no próximo dia útil você tem esse dinheiro na sua conta. Então, vamos supor que você deixou lá sua reserva de emergência, ou então um dinheiro que você poderia precisar ali em qualquer momento. Num final de semana, um sábado ou domingo você acabou precisando, infelizmente você não consegue resgatar. Então tem essas desvantagens. Eu não acho que faça sentido para esse tipo de dinheiro, e nesse caso, se for uma reserva de emergência, você até pode deixar uns 80% da reserva no Tesouro Selic, mas deixa ali uns 20%, 15% da reserva de emergência numa conta de acesso imediato. Porque eu acredito que a última coisa que você vai querer é precisar de um dinheiro e não conseguir retirar esse dinheiro. O dinheiro é seu, mas você não consegue tirar e usar ele naquele momento. Então isso seria a pior coisa do mundo. Aí muitas pessoas falam: ah, Marco, mas aí eu usaria o cartão de crédito para suprir essa emergência e depois usaria esse dinheiro. É uma opção, só que dependendo do que você for fazer, dependendo da emergência que você for resolver, você paga juros nessa compra do cartão. Então poderia ser uma desvantagem de todo jeito. Então o que eu faço? Eu geralmente deixo a maior parte da reserva em alguma aplicação que eu não consigo resgatar em qualquer momento, independente do momento, mas que eu consiga resgatar em dias úteis. Então poderia ser o Tesouro Selic, ou então poderia ser também em um CDB de liquidez diária. E essa pequena parte da reserva, que no meu caso é de mais ou menos uns R$1.000 ou R$2.000, eu deixo na conta do Nubank, que é uma conta que nunca me deu problema, nunca eu precisei fazer um pagamento e não foi possível fazer esse pagamento. Então é uma conta que eu falo sem medo nenhum, que é uma conta excelente, tem o melhor suporte em contas digitais, nunca me deu problema, mas eu também não deixaria toda a minha reserva de emergência na conta do Nubank. Por quê? Porque o Nubank é uma conta onde o dinheiro pode simplesmente, a partir de uma TED ou um Pix, sumir dali. Então é um risco que você corre. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas ninguém está livre desse tipo de coisa. Então vamos pontuar aqui. Tesouro Selic tem liquidez em D+1, mas também é possível você resgatar o dinheiro no mesmo dia se a solicitação de resgate for feita dentro de um dia útil até as 13 horas. Mas aí o dinheiro cai até as 18 horas da tarde. Não é uma liquidez completamente imediata, então é uma desvantagem na minha opinião. Tem a questão do rendimento, que rende a taxa Selic, então é um rendimento interessante. Na verdade seria o rendimento normal que você deveria exigir. O mínimo que você deve exigir numa aplicação é 100% do CDI, menos que isso não faz sentido nenhum. Por isso que eu falo que se você tem dinheiro na poupança, arranca esse dinheiro da poupança, coloca no Tesouro Selic para você dormir tranquilo. Se você não tem medo de deixar dinheiro em contas digitais, pode deixar ali uma parte no Nubank, porque é uma conta muito boa, tem muito dinheiro em caixa, tem vários grandes sócios por trás do Nubank. E se você quer, por exemplo, uma rentabilidade um pouco maior, talvez com um pouco mais de liquidez, teria a opção do Banco Inter, que é a terceira opção dessa lista. E nesse caso eu estou considerando o Banco Inter por alguns motivos. Sem sombra de dúvidas, o Banco Inter é a conta digital de um banco digital mais completa que nós temos no mercado atualmente. Não em questão de serviços, mas sim em questão de você conseguir concentrar todos os seus investimentos em apenas um lugar, e você ainda consegue manter toda a sua reserva de emergência no Banco Inter sem o risco de você precisar desse dinheiro e não conseguir resgatar, porque ele tem uma característica que outras instituições não te dão, que é o resgate em qualquer dia e horário. Na verdade, a questão do horário tem uma limitação, que é até as 21h55 da noite, mas a maioria das instituições libera somente até as 17 ou 18 horas da tarde. E em finais de semana, no Tesouro Selic você não consegue resgatar. A maioria dos CDBs também não permite resgate em finais de semana, isso considerando CDBs de liquidez diária. Os que têm liquidez somente no vencimento já seria somente no vencimento mesmo. Mas aí no Banco Inter você consegue deixar a reserva de emergência, se você quiser. Talvez deixar uma parte numa conta de fácil acesso seria até melhor, como uma conta corrente, como a do Nubank, é um exemplo. E lá você, além disso, consegue investir em ações, fundos imobiliários, qualquer investimento de bolsa de valores no geral. Consegue também, por meio da conta global, investir no exterior. Então você consegue concentrar todos os seus investimentos numa carteira completa dentro do Banco Inter. Até o investimento no Tesouro Selic você consegue fazer lá. E além disso, ele tem uma excelente saúde financeira. Enquanto que o Nubank, nos últimos anos, registrou prejuízo. Ele começou a lucrar agora. E eu acredito que esse lucro vai continuar por conta de algumas mudanças que ele fez no ano passado. Mas ainda é um início, enquanto que o Banco Inter já registra lucros todos os anos. E uma empresa que lucra, não quebra. Agora, para você que quer investir e montar uma carteira de investimentos diversificada em diferentes ativos, setores, moedas, em outros países, investir com uma carteira global e quer aprender a fazer tudo isso de uma forma
simples e didática, eu vou abrir no dia 18 de setembro as inscrições para o meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. E eu já te adianto que é um treinamento completo, então não vai faltar informações. E para fazer a sua pré-matrícula, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição. Com isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a decidir onde colocar o seu dinheiro, onde investir, por que faria mais sentido você deixar no Tesouro Selic, quando não faria mais sentido. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.